O Joy, ele no começo do vídeo citou que tinha ali umas listas. Podemos debater isso aí como A só. lista, a lista do Joy. E depois Pô, também fala da lista de saída. não, Não, eu mas fiz só a eu lista fiz que ele fez é uma lista de sugestões sugestões, de né? jogadores que eu acho que Ah, sim, encaixariam sim. no Benfica, né? Então pessoal, hora viva, chegando mais uma vez com mais assunto ligado ao Benfica. Assunto de hoje: mercado. Tendo em conta que o mercado abriu hoje, né, pessoal? Domingo. Esse mercado especial para Mundial do Clube. 10 dias, Exatamente. né? Abriu Isso. hoje. Vamos tentar abordar sobre alguns nomes que são especulações. Não sei se são especulações ou se são algo mais concreto. É, Mas antes tenho que perguntar a vocês: tá tudo bem? Tudo jóia? Tudo firmeza? Tranquilo. Estou aqui, tudo na paz. Exatamente. E Joinha. Tá aí. agradecer ao pessoal que vem dando força para o canal, né? Vem comentando os vídeos, ou comentando sobre o vídeo, principalmente esse último vídeo, houve bastante comentários. E teve um tanto de visualização um pouco mais expressiva, que a gente agradece sempre, né? Isso é bom. Quanto mais interações, isso é melhor para o canal. E já se baseando neste último vídeo, na qual nós abordamos assunto Taça de Portugal, a polêmica toda, havia ali alguns comentários, que é como eu peço ao pessoal, pá, todo mundo tá livre para dar a sua opinião, mas vamos sempre tentar não pesar nas palavras, né? Porque, como eu já disse outras vezes, é apenas futebol. Isso aí é basicamente para nós distrairmos. Às Nós somos vezes, meros treinadores de bancada. treinadores do sofá. E de sofá, treinadores e comentadores Exatamente. de sofá. Mas sem mais demoras, eu gostaria só colocar este parênteses, né? Que é o seguinte: eu percebi que muitas pessoas, e eu até entendo de uma certa forma quando você está definindo o seu time, né? A gente às vezes tenta olhar sempre por um lado, não olha mais da forma global. Mas eu andei vendo muitos comentários de tipo, é aquela coisa, né? Vocês são muito chorrões, estão a chorar a Telhados, derrota, dizendo que tem tentando telhados de vidro. associar, exatamente, tentando associar o momento do Benfica ao que aconteceu na Taça de Portugal, que são coisas totalmente diferentes, entendeu? Nós temos total noção do que o time tá ultrapassando, as condições em que o time se encontra, em termos de gestão. Enfim, mas cada um tem a sua opinião, é aquilo. As pessoas estão abordando aquilo como se fosse um lance normal do jogo. Eu vou perguntar até para vocês, que como eu, somos da época de, sei lá, somos de 80 e pouco, um pouco mais velho, talvez. Já vimos muita coisa no futebol, até alguns lances desonestos, épocas que não tinha vídeo-árbitros, coisas que eram condenáveis, não importa se é Benfica, Porto, Sport, se é condenável, é condenável. Agora, as pessoas tentarem colocar este lance como sendo uma coisa, tipo uma disputa ou algo mesmo de jogador, tipo, perdeu um certo controle e acabou machucando o outro, sei lá, enfim. Isso foi uma situação grave, cara. Isso foi uma situação grave. Isso aí foi algo mesmo, tipo, total desonestidade, até ver também com caráter. E a coisa agrava mais quando o presidente do time, ao invés de tentar, de uma certa forma, amenizar a situação, sabe, tentar mesmo, como se diz, né, não colocar lenha na fogueira, mas tipo, deixar as coisas um pouco mais amigável, foi no mesmo discurso que o jogador, entendeu? Mas enfim, diante Pois disso, eu é. não sei se vocês ainda querem abordar alguma coisa com relação a isso. Caso contrário, a gente. É, com certeza que eu quero, porque eu acabei, sim, precisei responder alguns seguidores nossos que acabou comentando o vídeo. E eles comentaram, né, com aquelas as pessoas que você já disse, de chorões e telhado de vidro e algo assim. Cara, não sei, eu acho que falta inteligência emocional a muitos torcedores, muitos adeptos, principalmente de Sporting, né? Mesmo aqueles que são teoricamente mais esclarecidos, a gente percebe que eles, quer dizer, não conseguem separar as coisas. Uma coisa é fazer toda a avaliação do que foi o campeonato, de um erro de árbitro, seja o que aconteceu, não importa o jogo, seja a favor do Benfica ou contra, ou a favor do Sporting ou contra. E outra coisa é
avaliar o lance do Matheus Reis como algo, né, como se fosse um lance normal de jogo. Não, isso não é. Não foi. Está longe Em de momento ser, nenhum. cara. Está longe de ser. E a forma como eles estão relativizando isso é de uma desonestidade que não dá para entender. Por mais que eu queira defender o meu time, defender o meu jogador, eu tenho que ter inteligência suficiente para entender que aquilo foi uma agressão. E numa época em que nós temos vídeo-árbitro, isso é uma coisa que não pode passar em branco. Isso é inaceitável. Em campeonato nenhum, isso passa em branco. E colocar toda a reclamação que o Benfica fez em causa, dizendo que nós não nós temos olhar de vidro, não temos razões de queixa, que a jogador tal fez isso, que na época tal o Benfica fez isso. Cara, não dá. Isso não é uma coisa, não é concebível, né? Uma coisa é quando isso acontecia na época, sei lá, década de 90, que não havia vídeo-árbitro, que jogadores de Porto, principalmente, que né, tinha essa cultura, fazia isso, ok. E outra coisa é hoje. E ver pessoas defendendo isso, né, tentando justificar, ou fazendo malabarismo para tentar justificar isso, sabe? É É algo triste. que ultrapassa qualquer, qualquer pessoa que tem realmente, né, que pensa que, como podemos dizer, tem dois dedos de testa, né? Não dá para entender. Enfim, Mas, no enfim. Lopes, no Lopes Ailton, Queria aqui É fazer um exatamente comentário. isso que o Joy estava referindo. Até conversei com alguns adeptos do Sporting. Os caras são adeptos do Sporting, entendeu? Não são adeptos do futebol. Exato. Eu vejo aqui, por exemplo, neste quarteto, que apesar de nós sermos adeptos do Benfica, nós conseguimos desmistificar aquilo que é o nosso clube, não é o nosso clubismo, com aquilo que é realmente o futebol propriamente dito, né? Porque é inadmissível. Eu sei que tem muitos sportingistas que estão dizendo, não, mas eu não acredito que ele fez aquilo de propósito. É claro que ele fez. Aos 90 mais 4 mais 5, os caras estão a perder, não é, o jogo. Um jogador ali tentando, não é, Segurar a teoricamente, bola. não é, defender, não é, ou perder um pouquinho de tempo, não é, cobrindo o lance. Lógico que você perde a cabeça e faz aquilo. E se realmente aquilo é algo que ele não fez de propósito, ele estaria arrependido. Ele não Pediria estaria desculpa. comemorando, não não sou ele. é? Não sou Comemorando Dizendo e fazendo que aqui nós exatamente. comemora pisando na cabeça, nós Não, festeja pisando na aqui cabeça. nós pisa na cabeça. Falou exatamente Entendeu? isso. Se realmente não foi proposital, ele não comemoraria. Jamais faria Não isso. comemoraria Olha, e uma desse coisa, jeito. hein? Uma coisa no Lopes, desculpa cortar você, mas eu tenho que colocar essa questão. Supostamente acho que Matheus Reis ele assumiu que a fala foi dele. Mas eu tenho cá para mim que a fala não foi dele. Eu não tenho certeza, não tenho como provar isso, mas a forma como o português é implementado, como a expressão é implementada, Pareceu Urman. exatamente. Exatamente, cara. Isto não pareceu uma expressão de alguém que sabe falar português corretamente. Não. Tá entendendo? Olha só. Aqui nós Primeira pisa na coisa. cabeça. Aqui nós Não. pisa na cabeça. Isso é português português brasileiro. Eu sei, Joy, eu sei. Só tinha- Eu sei. Mas Mas o a outro forma, brasileiro que tava mas ali- a forma como, se você tiver oportunidade, depois tenta, eu não sei se ainda vai estar disponível, mas se tiver oportunidade, tenta depois escutar esse áudio. É uma fala de alguém que tipo aprendeu algumas palavras em português e depois soltou aquilo também ali. Pode até ser, mas tudo bem, pode até ser, mas é inaceitável e depois ainda por cima tem os caras tentarem branquear isso, né? Tentar minimizar eu acho- isso. Mas enfim, Eu acho que. Deixa-me só dar minha opinião sim, acerca claro, disso. claro. Eu acho que é inadmissível. Eu acho que os adeptos do esporte estão desanimados para ganhar o título e não pode valer tudo. Eu acho que aqui existe caráter, existem valores que estão acima de qualquer lance de futebol. Eu acho que esse lance poderia colocar em causa a integridade física do Belotti, poderia sair, fazer ter algum problema mais sério. E a culpa da comemoração desses indivíduos a dizer, não,
nós pisa na cabeça, não sei o quê, é por conta do árbitro. Se o árbitro tivesse punido, eles não iriam vir cantar ainda com gozo. Isso é gozo. Mas isso não é um gozo só para o Benfica. Isso é um gozo para todo o futebol português. Exatamente. É um gozo para todos os dirigentes que estão na liderança do futebol português. É um gozo. Aquilo que o presidente do Sport falou, cara. Aquilo que o presidente do Sport falou é gozar com o carro das pessoas. Uma instituição. Exatamente. Que um jogador vem cantar e dizer que aqui nós pisa na cabeça. Não, o presidente do Sport vem enfatizar que o cara desequilibrou. E eu na minha intervenção num dos vídeos, eu disse, se eu fosse adepto do Sporting, eu teria vergonha de comemorar esses títulos. Teria vergonha. Exato. Porque não se pode passar por cima do caráter e dos valores num jogo de futebol. E eles que sempre dizem que têm valores. Como estão desesperados para ganhar alguma coisa que não ganham uma dobradinha há 70 anos, se calhar vão voltar a ganhar daqui a outros 70 anos e vale tudo, está a valer tudo. Só que nós é que não podemos chegar aqui num jogo em que o Benfica estiver a participar e tiver essas coisas e vir aqui defender isso. Nós não vamos fazer isso. Não, jamais. Jamais. Não vamos fazer isso. Mas enfim, basicamente como o vídeo hoje é ligado ao mercado, já abordamos isso aí, porque de fato teve muitos comentários com relação a este tema. Pessoal, então abordando aqui o que é o tema do vídeo, né? Do mercado. Fala-se muito aí no que diz respeito a... saída, né? Temos saída, mas também assim, jogadores que falam das possíveis chegadas, né? Estamos a falar do Nelson Semedo. João Félix, não acredito, por mais que a imprensa está sempre dando destaque para isso. Não acredito exatamente. Não sei se tem mais algum nome que vocês têm como referência que está no radar. Bernardo Silva. Mas esse aí não se falou muito mais esses últimos tempos. Falou muito. Bernardo Silva. Bernardo Silva, acho que não mas eu acho que não vem também, não. Eu acredito. Eu acho que ele vem. Coisas que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que Carreras não vai sair, pelo menos até Mundial o clube não vai sair. Exato. Entendeu? E eu tô com o feeling que Nelson Semedo vai entrar para este time. Vai entrar agora também para o Mundial do Clube. Eu acho que o mercado do Benfica, o jogador de maior impacto que pode entrar no Benfica é o João Félix. E eu acho que, eu acredito que o João Félix fará parte do plantel do Benfica na próxima época, por vários motivos. Primeiro, o que o Rui Costa vai para a eleição precisa de contratar jogadores de algum calibre. Segundo, a manutenção do Bruno Lage pode estar relacionado com a vinda do João Félix, que quer trabalhar com o Lage, que é um treinador que já trabalhou com ele. Mas tem uma questão, Ailton. Desculpa, Ailton, mas tem uma coisa. Eu tô passando essas teses só porque assim, a gente acompanha aqui muitas notícias e tal. Pode ser que tenha passado algumas coisas para mim e você não tenha acompanhado, né? Há uma coisa que tocaram, que falaram muito, que é o seguinte. Tem alguns jogadores que são antigos jogadores do Benfica que sempre manifestou esta vontade, manifestou claramente a vontade de voltar para o Benfica. Entendeu? Quando é que vão voltar, não sei. Mas João Félix em si, você nunca viu uma entrevista clara que demonstrasse que de fato ele tem vontade de voltar para o Benfica, pelo menos para já. Entendeu? Ou mesmo voltar para o Benfica, entendeu? Se você reparar também, há gajos que querem voltar para o Benfica há 10 anos atrás e que não voltaram. Não, tudo bem. Mas eu acredito que o João Félix vai voltar também por um terceiro motivo. Que o Hugo Félix, irmão dele, vai ser promovido à equipa principal. E ele tem alguma afinidade com o irmão, quer jogar com o irmão. E a quarta, o quarto item que nem podemos destacar é que o João Félix pode ter percebido que talvez no Benfica ele vai relançar a carreira. Relançar a carreira é ser titular durante a época toda. Coisa que desde que ele saiu do Benfica ele não conseguiu ser em lado nenhum. Titular a época toda, com minutos. Por isso, eu acredito que o Chelsea, se não aparecer nenhuma proposta de venda, e se aparecer alguma proposta de algum clube
que queira comprar o João Félix, o Chelsea vai vender e não vai emprestá-lo ao Benfica. Mas se não aparecer, eu acredito que o Chelsea o João Félix vai Então decidir. estamos a falar em algo que possivelmente não vai acontecer nesse intervalo agora de... Não, nesse intervalo não. Mas eu acho que depois do Mundial de Clubes, há grandes hipóteses de João Félix jogar no Benfica. Até porque, só antes de você entrar no Nelson Semedo, até porque o Chelsea está carregado de jogadores. Carregado. Para a mesma posição, O Chelsea está abarrotado, o Chelsea precisa ceder jogadores. Acho que é um clube que tem 40, 50 jogadores. Pois é, tem um ponta de lança agora que o Amorim queria. Vai agora para o Chelsea. Num clube inglês, também vai para o Chelsea. O Nelson Semedo, eu não sei. O Nelson Semedo já eu tenho alguma reticência. Que o Nelson Semedo, ele neste momento vai ser titular da seleção portuguesa. Da luta está com vários problemas. Eu tenho receio com esses mercados lá das Arábias, cara. Porque ele supostamente... Não, para além da Arábia, ele tem uma proposta de 4 anos de renovação. Não acho que ele vai renovar, cara. Não acho que ele vai renovar. Ao mais alto nível. Não acho que ele vai renovar. Eu não sei. Eu acho que ele vai renovar. Mas eu já terminou o contrato do cara, pô. Sim, terminou o contrato, mas ele tem uma proposta na mesa do Wolverhampton de 4 anos. E também tem a Arábia Saudita. E aí sim, eu acho que ele, por ser um jogador mais velho, já na casa dos 30 e pouco, talvez pensaria mais num contrato. Eu acho que aí dificilmente ele voltaria para o Benfica. Fala-se num jogador também que é o Roger Fernandes do Braga. O Benfica está interessado no Roger Fernandes do Braga, só que os gajos estão a exigir 40 milhões. Eu até aprecio esse jogador. Aprecio, gosto dele. É um jogador que joga com o pé trocado do lado direito, pode evoluir. E, não sei até que ponto ele com o Bruma lá poderia equilibrar. Sobre esse jogador, eu particularmente, como benfiquista, eu não gosto de na base. Não, há um jogador que ninguém fala, que joga no Famalicão, um espanhol chamado Oscar Aranda. Tem 23 anos, valor de mercado 4 milhões. Cara, é muito bom jogador, muito bom extremo. Mas esses gajos também quando vão para a equipe grande, cara. Mas a questão não é isso. Não é muito perfil do Benfica buscar esse tipo de jogadores, cara. Eu tô achando que vai terminar no Porto ou no Sporting, cara. jogador com 20 anos. Se ele tem todo esse potencial, vai terminar no Porto ou Sporting, cara. Agora, também falou-se de Palhinha. Não sei até que ponto Palhinha... sim, esse é outro nome também que tem se falado muito. Também que não faz sentido. Acho que Palhinha não teria condições de jogar no Benfica. Não. Ultimamente tive a ver uma entrevista também que falou-se do Ricardo Velho, caso se emprestasse o Samuel Soares, o Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense que desceu agora. Em relação a carreiras também... Eu sou muito a favor de um bom empréstimo. Não estou falando qualquer empréstimo, um bom empréstimo para Samuca, velho. Eu acho que Samuca vai evoluir. Eu acho que ele tem muito potencial e precisa ter sequência, sabe? Agora, fala-se também no negócio de carreiras do Fran Garcia, fazer o caminho inverso. O percurso inverso. Não. Vir para o Benfica, o Fran Garcia e o Carreras ir para o Real Madrid. Eu acredito que o Real Madrid não vai contratar Carreras por 50 milhões. Não, vai pegar. É capaz de pegar Grimaldo. Não, o Benfica também não vai de maneira alguma vender Carreras por menos de 50 milhões. Não faz sentido. Não faz sentido. Um negócio sem contar que o Benfica tiver que desfazer de parte desse valor por mais. É um jogador. É um jogador que está em evolução. É um miúdo. Que daqui, talvez, a 2 anos, você consegue vender por 70, 80 milhões. Vai ser dos melhores laterais do mundo. Se o Rui Costa aí não for também, mas nesse caso teria que renovar com o cara para poder mudar. Mas também sabe uma coisa, cara. Sabe uma coisa? Às vezes a gente vê comentários de alguns caras que são um pouco mais sensatos. Primeiro que é o seguinte. É só a gente se colocar no lugar desses caras, velho. São oportunidades de vida, entendeu? Oportunidades da vida deles. Você pensa, Real Madrid, por exemplo, não está a fim de dar 50 milhões, mas está a fim de dar 40 milhões. O cara vai receber, sei lá, 4 vezes o que ele recebe no Benfica. Ainda com promessa de ser titular. Porra. Como é que o presidente consegue segurar um jogador desse? Quer dizer assim, você não pode negociar um jogador a custo zero e um jogador que tem contrato.
Um jogador a custo zero, você chega e diz, epá, eu vou te dar 5, 6 vezes mais do salário, vou te dar um prêmio de assinatura, isso é uma coisa. Quando um jogador tem contrato, eu acho que deveria ser proibido você oferecer ao jogador salário, oferecer ao jogador titularidade antes de meu irmão, negociar com o clube. mercado de trabalho assim. Meu irmão, mercado de trabalho assim. Infelizmente, mercado de trabalho assim. Os clubes grandes, eles não apostam no jogador duvidoso. Eles querem jogador já formado. Jogador pronto, exatamente. Só que o outro clube que vai formar esses jogadores, muitas vezes para esses jogadores engrenar, você perde ponto e você pode perder até uma competição. Nos primeiros momentos, até esse jogador engrenar. Porque o Carreras, quando chegou no Benfica, ele não era floco, mas ele também não era essa coisa. Sim, era descansado. Daí ele tornar um jogador que ele é, o Benfica teve que apostar e muitas vezes perder pontos e jogar com sacrifício para que ele realmente crescesse. Por isso é que eu acho que 50 milhões, o Real Madrid pode perfeitamente dar 50 milhões por carreira. Real Madrid deu 10 Isso milhões é trocado, de né, cara? euros. Isso é trocado para o 10 time com o milhões Real de Madrid. euros para o Arnold sair de Liverpool para jogar no Mundial de Clubes. E podia sair a custo zero. Podia esperar 15 dias É. e não pagar 10 milhões de euros. Porra, isso é impensável um clube português a fazer isso. Isso é impensável. Você dá 10 milhões para pegar um jogador 2 semanas antes, né? Você pode perfeitamente dar 45 milhões, mais 5 por objetivo por Carreras. Porque trata-se a falar, nesse momento, de um dos melhores laterais de direito e esquerdo do mundo. Mas outra coisa também que temos que levar em consideração Liga é que isso são... Exato. Isso para mim ainda soa como rumores, cara. Porque até então eu não vi nada que Não, fosse até agora não tão... tem nada de Rumores concreto. tão rumores concreto. não é porque o Fabrício, meu irmão. aquele indivíduo italiano, aquele jornalista italiano, Tem quando cá para ele mim fala, que... alguma ponta de Romano. verdade. Ele tem falado muito do Carreras. Tem cá para mim que uma ponta de verdade. ele às vezes até fala muito óbvio. Não, mas o problema que se põe é que o Real Madrid... Normalmente quando ele fala, ocorre. Sim, o Real Madrid quer O cara tem fontes, né? Tem fontes. Real Madrid seguras. quer aproveitar do fato daquilo que você falou, que é justamente o jogador vai jogar no Real Madrid, o jogador vai ganhar muito mais, vai mas ter uma é isso que eles projeção usam, e né? a cabeça do jogador não fica bem. É Não isso fica que bem. eles usam. Por isso é que eles jogam com esse psicológico do jogador. Para o próprio jogador pressionar. O Carreira até é capaz de recusar em jogar o Mundial do Clube pelo Benfica, porque ele quer ir para o Real Madrid. Mas não funciona assim. O jogador tem contrato, Carreira não era ninguém quando chegou o Benfica. Então, o que está acontecendo agora é que o Benfica quer que o Real pague a cláusula, né? Ele só falou que só sai pela cláusula. O Real não quer pagar a cláusula. O Joy, ele no começo do vídeo citou que tinha ali umas listas. Podemos debater isso aí como só... A lista do Joy. Depois também fala da lista de saída. Não, mas a lista que ele fez... Uma lista de sugestões de né? jogadores que eu acho que encaixariam no Benfica, né? E assim, cara, eu sei que nós vamos precisar de laterais direitos, lateral esquerdo, volante e extremo. Né? Atacante eu não fiz porque eu acho que o Benfica vai continuar com aqueles que estão lá mesmo. Então, acho que o Arthur Cabral não continua. Não, o Arthur Cabral vai continuar. Nem o Belotti. E eu fico desanimado em ver a notícia de que o Benfica vai avançar pela contratação do Belotti. Não. Mais um erro de casting do Costa. Sim, é provável que isso vai continuar a acontecer. Vai lá, Joy. Fala da tua lista, porque acho que vai começar... Ô, Joy, fala da tua lista, porque acho que vai começar a chorar, velho. Eles vão começar a chorar. Beleza. O Renato até é nosso menino querido, mas as lesões não tem... Canela de vidro, cara. Aí não é uma instituição de caridade. Com muita pena minha, mas não dá. Vai, manda ver, Joy. Manda ver. Depois desse penalti, ele nem deveria jogar Mundial de Clubes. Manda ver, Joy. Deixa o Joy mandar a lista aí, cara. Cara, assim, para laterais direito eu selecionei 3 jogadores, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Wesley. O primeiro da lista é um jogador colombiano, acho que colombiano ou equatoriano, chamado Daniel Muñoz. Poxa, aí ficou difícil, né, cara? Ele joga no Crystal Palace, lateral direito, né? Tem 29 anos, e só que ele tem um valor de mercado de 26 milhões de euros, né? Lateral direito? Lateral direito, isso, Daniel Muñoz. É muito bom jogador.
E ele jogava antes de ir para o Crystal Palace, ele jogava no Genk da Bélgica. E jogou contra a Benfica. Na Champions League, naquela eliminatória, oitavas de finais, o Benfica ganhou por 7, né? 5-0, depois 2-0. O segundo jogador é o Vitor Gomes, do Braga, lateral direito também. Valor de mercado 5 milhões, tem 25 anos. Eu acho que seria uma boa para o Benfica. Não gosto desse jogador. É uma opção. E... Oi? Mete o Wesley aí. O Wesley eu não coloquei. Carinho, não. É caro, não coloquei Acho porque é caro. difícil, cara. A terceira opção é um jogador que eu vi destacando no Fluminense, jogou muito bem no Fluminense, que está agora no Famalicão, que é o Lucas Calegari. É bom jogador, bom lateral, e tem um valor de mercado muito baixo, 3 milhões e meio. E é novo também, né? Tem 23 anos. Eu acho que é uma boa opção para o Benfica. Benfica não gosta desses jogadores baratos. Pois é, mas o Benfica não gosta de jogador barato. Até porque o Benfica nunca deveria ter tirado Gilberto. Devia estar lá até hoje. Exato. E para lateral esquerdo, duas opções. Caras, Miguel Gutierrez, do Girona, que era do Real Madrid, que o Real Madrid tem preferência de compra. Sim. E por isso também não entendo o que eles querem em carreiras. Se eles têm esse Gutierrez, que é muito bom jogador. E o Caio Henrique, do Mônaco, aquele brasileiro, né, que já tem também 29 anos, então seria uma boa opção para lateral esquerda. Mas não te cortando, eu acho que o Gutierrez, se o Benfica vendesse o Carreira, se pegasse o Gutierrez, seria um excelente negócio, porque a nível defensivo ele é muito melhor que o Carreira. Sim. Joy, manda vir aí, pro meio campo. Tem mais nome? Meio de campo, sim, tem 4 jogadores meio de campo, 5 na verdade, e 2 extremos. Meio de campo, assim, volante eu peguei 2 jogadores do Palmeiras, na verdade, que eu acho que cairia bem no Benfica. O Aníbal Moreno e o Richard Rios. Eu acho que são 2 jogadores... Mas jogador muito caro. Eu sei. Richard Rios tem 16 milhões, valor de mercado e 24 anos. Muito bom jogador. Aníbal Moreno também muito bom, 11 milhões de valor de mercado, 26 anos. Cairia bem no time. E como meias, tem aquele Gustavo Sá, do Famalicão, que todo mundo fala, mas como ele é Famalicão, dificilmente que Benfica ia querer. Mas ele tem valor de mercado de 17 milhões, não é barato. Rodrigo Salazar, do Braga. Esse sim. Bom jogador, mas também ele é caro. Esse é um jogador que para mim... Dá 9 milhões, o valor do mercado. Esse para mim é o jogador que ia buscar, Salazar. Olha, 2 times que eu acho que é difícil. E o Fujimoto, do Vigil Vicente. Mas o japonês. Mas o Joy. Joy, dois times. Cadê o Yusuf aí, pô? E o Yusuf está para venir para a Arábia, não vai comprar jogador na Arábia. O Yusuf já não está no futebol português. Mas sabe o que eu já observei, o Joy? 2 times, assim, que geralmente Benfica tinha por hábito de negociar, que hoje em dia é difícil negociar. Braga. Aqui em Portugal, Braga, e quando a gente vai para fora, Flamengo. E falando nisso, eu coloquei... Hoje em dia, acho que é muito difícil Benfica Eu coloquei conseguir. um extremo do Flamengo, Luiz Araújo, que eu acho que tem valor de mercado baixo, é muito bom jogador. Tem 28 anos, tem 5 milhões. Valor de mercado 5 milhões. O 7 do Flamengo. De 27 anos, 28 anos. Cara, eu acho ele um excelente jogador, sim, mas eu acho que não é algo que o Benfica tem que se preocupar hoje em dia, não. Eu acho que, ainda mais pelo valor que é, não sei se... mas sim, o Flamengo não ia vender, claro, não ia vender. Eu acho que, primeiramente, nós aqui temos que definir as posições que o Benfica tem que reforçar. Sim, lateral direito. Nesse momento, o Benfica tem que reforçar a lateral direita, tem que comprar obrigatoriamente o lateral direito que não tem histórico de lesão. Guarda-redes, compra ou não? Não. Ia buscar o Ricardo Velho, hein? Se for o Ricardo Velho, tudo bem. O Ricardo Velho pode tirar Turbin em lugar. Sim. E o que me preocupa... Eu ia buscar um guarda-redes que realmente faria frente a Turbin. Mas você já percebeu uma coisa? Não pode falar do Samuca, pelo amor... Não. Sim. Eu concordo 100% com vocês. Mas vamos ver uma questão aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu tenho uma sensação que Benfica não tem interessado em buscar um guarda-redes para tirar Turbin em lugar. Eles não têm interesse. Não me parece que Benfica tem esse interesse. De buscar um guarda-redes... Mas fala a saída de Turbin para Manchester United e Manchester City? Os dois clubes estão interessados. Isso aqui já acho que é conversa. Conversa do mercado. Olha que esses gajos, o que eles viram no Turbin? Eu acho que o Benfica tem que contratar um guarda-redes, um defesa direito,
um defesa central bom, que joga pelo lado esquerdo. Caso o Carreiras não saia, manter o Dal, tá bom. Tem que contratar um bom número 8. Manu Silva é 6, um bom número 8. Um médio direito e um ponta de lança. Ponta de lança, aí eles vão enxurgar justamente Arthur, Belotti. Tem que sair Arthur e Belotti. Eu até digo, por mim, se aparecesse uma proposta, eu vendia Sheldrup. Sheldrup, Arthur, Belotti. Nem prestava mais, né? Só vendia. Vendia direto, Sheldrup. É um gajo que... E para relembrar que eu acho que o Tankstead vai voltar. Sim, não foi comprado pelo time. Vai voltar para a pré-época e vai sair também, novo. não conseguiu. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ter Stegen é melhor que Belotti e Arthur Cabral junto. Eu também Ele pode não marcar golo, mas é um gajo que dá luta. Ele joga bem, é a verdade. jogar. E ele estava se afirmando. O Pavlidis lá, ele entrasse do lado do Pavlidis já dá essa luta. É um ponta de lança um bocadinho parecido com o Arda. É um gajo que dá luta. E ele estava se afirmando. Muito ofensiva. Ele conseguia marcar. Ele estava fazendo uma boa época na Itália, até lesionar. Tava mesmo. Mas enfim. Mesmo no Benfica, ele estava fazendo boa época, mesmo no Benfica. Bem, eu acho que nós abordamos bastante coisa com relação ao mercado, né? Este mercado que abriu hoje. Nós não podemos finalizar aí o papo sem tocar em 2 assuntos que foram, digamos, o ponto alto da semana, né? Primeiramente, a contratação do Carlos Ancelotti. Canarinha. Exatamente. E Liga dos Campeões ontem, né, velho? Jogaço. Quer dizer, jogaço não. Ontem foi tipo... Baile. Foi apanha aquela boca. Toma porrada e fica quieto. Eu não sei como a gente pode escrever aquilo ali. Nunca um time fez isso, hein? Nunca. Não, a questão é que é o seguinte, às vezes você vê alguns jogos que termina, sei lá, 3-0, 4-0 e tal, mas ainda dá a sensação que houve jogo. Simplesmente alguém foi eficiente, o outro não. Mas, poxa, velho, ontem parecia que Vitinha, João Neves, tô falando meio campo, né? Vitinha, João Neves, quem mais? Fabian Ruiz. E parecia que os caras estavam simplesmente brincando, estavam fazendo roda no meio campo. Era aquele... Não, parece que tinha mais jogadores, né? Parece que eram 5 no meio de campo contra 3. Inter não existia, cara. Mas enfim, Bruno Mendes, pois aquele indivíduo joga na ala esquerda, jogou também muito bem, Dembélé. Mas vocês querem mesmo abordar já a Liga dos Campeões e vou falar do Carlo Ancelotti ou vamos fazer por ordem? Já que falou-se primeiramente. Vamos por ordem, né? Vamos pelo Carlo Ancelotti. O que é que vocês acham? Comentários. Para nós que somos, digamos, pessoas que passaram tanto tempo no Brasil, né? A gente é meio, tem uma costela brasileira, né? Uma costela brasileira, com certeza. Metade de Brasil, metade... Para nós que... Dois paulistas e dois cariocas. Para nós que tivemos no Brasil durante muito tempo e que realmente temos Brasil como uma segunda pátria, gostaríamos sempre que a seleção brasileira estivesse no auge. A contratação do Ancelotti, para mim, eu acho que nunca houve um treinador estrangeiro a treinar a seleção brasileira, né? É o primeiro, né? Acho que é o primeiro treinador estrangeiro que vai treinar a seleção brasileira. Eu acho que Ancelotti, o currículo do Ancelotti fala por si, como jogador, grande jogador de futebol, ganhou Liga dos Campeões no Milan, fez uma grande carreira. Como treinador dispensa apresentações, um treinador de grande nível, que levou o Real Madrid a grandes conquistas, mas deixa-me sempre com um pé atrás na seleção brasileira, o que ele pode acrescentar. Eu acho que nós devemos esperar para ver. A seleção brasileira, de uns anos para cá, não tem tido um bom elenco, não tem surgido grandes jogadores na seleção brasileira, jogadores que realmente podem fazer a diferença, como o caso do Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, jogadores que realmente poderiam fazer a diferença. Essa seleção tem Vinícius Júnior e o Rafinha, mas são jogadores que
Os jogadores medianos não são aqueles jogadores do topo, que podem fazer a diferença. Eu acho que Ancelotti pega a seleção brasileira com um elenco extremamente frágil, fraco, muito por culpa também da evolução que o futebol brasileiro teve do ponto de vista financeiro. Começou a reter alguns jogadores no Brasil, e os jogadores não saem assim com muita facilidade. Vemos o Vitor Roque, né? Que saiu, voltou de novo. Era uma promessa. Tá no Palmeiras, né? Voltou para o Palmeiras. Então, os jogadores não estão a sair mais e o que você vê no futebol europeu são poucos jogadores brasileiros nas grandes equipas. E eu acho que o futebol evolui muito. O futebol agora não é essa questão só de vamos bater toque, vamos trocar bola. Agora o futebol é uma ciência. Você, quando joga contra uma equipa europeia, uma Inglaterra, uma Itália, uma Espanha, uma França, você tem que entender que esses jogadores todos estão na Europa, eles estão evoluídos do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático. Sim, mas você está falando justamente de um técnico. Você está falando justamente de um técnico que conhece como lidar com esse estilo europeu de uma coisa, ter jogadores que vão implementar. Não, mais difícil ainda é você ter colocar em prática a tua ideia e saber fazer isso é diferente. Por exemplo, o José Mourinho foi um grande treinador. No Chelsea, por exemplo, no Porto. Mas por que ele não consegue implementar nos outros clubes que ele passa agora? Por quê? Porque talvez não tem matéria-prima suficiente para o fazer. E não é só comprar grandes jogadores. A seleção brasileira, nesse momento, a nível defensivo tem quem? Tem o Marquinhos, tem o Gabriel Magalhães, o Thiago Silva foi chamado de novo, não? Que são jogadores defesas medianos. Não tem um Lúcio. Não. Quem ele voltou a chamar é Casemiro. Casemiro é jogador acabado. Casemiro é jogador acabado. Não, mas eu tô falando que ele voltou a chamar o... Ele voltou a chamar o Casemiro, porque é um jogador que jogou com ele no Real, ele conhece bem. Mas é um jogador que a idade pesa. Não vai conseguir. Estranha-me muito ele não ter chamado o Rodrigo. O Rodrigo talvez deve ter alguma divergência com o Ancelotti, porque ele não vinha jogando nos últimos jogos. Isso. Queria sair do Real. Quando o Ancelotti sai, agora ele quer ficar no Real, mas também não é um jogador que para mim tem... Eu nunca gostei. Na seleção... Eu acho ele joga no Real Madrid, mas na seleção... A seleção nunca fez nada. Eu acho que o Gajo pode até fazer alguma coisa na seleção brasileira. É uma Sim, mas o Rodrigo nunca acrescentou nada na seleção. Nunca jogou nada. Mas tem outro jogo. Mas só para chamar um pouquinho a atenção aqui de vocês, principalmente do Ailton, olha, o PSG acabou de provar agora que não precisa de um time de estrelas. Craques, sim, mas não é que realmente compre a ideia do técnico e faça o Paris Saint-Germain também jogou contra uma equipa de velhos na final. Mesmo por exemplo, eles poderiam ter mais o Flamengo de Jorge Jesus também não tinha uma equipa de craques. Mas aí é que está a questão. Você precisa entender que para isso precisa de um tempo para você conseguir implementar o método de treino que vai mas você não precisa de jogadores craques, mas você tem que perceber uma coisa. Você, se for ver o elenco da França, você vai assustar. A França é impossível. Mas você vai ver o elenco da Espanha, você vai assustar. Olha, mesmo a Inglaterra, eu não sei como é que a Inglaterra não tem uma grande seleção. Olha, uma coisa que é o meu ponto, que é o que eu observo muito com relação a isso, é que é o seguinte, a seleção brasileira, eles contou sempre com bastante jogador que jogava nos times europeus, os times de ponta, mas sempre com o técnico brasileiro. Entendeu? Exato. Há uma coisa que eu acho que faz muita diferença, porque o futebol, além de ser um jogo de campo, estratégia e tal, é um jogo mental, cabeça, saber lidar com emoções, uma série de coisas. Carlos Ancelotti, ele rodou a Europa. Ele é um treinador frio. Sem contar que ele é um treinador frio, ele rodou a Europa. Quantas vezes nós já não vimos muitas seleções, por exemplo, que até não, como o Lopes mesmo acabou de enfatizar, até nem tem estrela, mas às vezes faz frente a grandes seleções. Dá trabalho. Então, tipo assim,
Às vezes Tipo, ganha, não né? ganha. Às vezes ganha, cara. Depende. Ah, Às não vezes ganha. ganha. Tipo, não ganha. Olha, não, isso estamos a falar, por exemplo, seleções que sequer têm jogadores nível de jogador brasileiro. E estou dando exemplo, tipo, como é que eles conseguem fazer frente. E tem outra coisa, e também Mas tem qual é a seleção que tem jogadores com nível de seleção brasileira nesse momento ganhou alguma coisa? Se você for ver o elenco Não, da mas, Argentina, aí, se você for ver o elenco da Argentina, só os avançados da Argentina metem você medo. mas aí, Ailton, vamos pensar cá entre nós, cara. Epa, seleção brasileira. Você tem um jogador, por exemplo, como na frente, principalmente como Vinícius Júnior. Você tem o rapaz que foi chamado agora também, acho que Matheus Cunha. Matheus Cunha. Anthony também foi chamado. Anthony foi Anthony chamado. foi Mas chamado. foi chamado. Mas é outro jogador também que não acrescenta muita coisa. Ailton. Esses são jogadores, por mais que até então Rafinha. não tem estado a dar provas na seleção, tá vendo, Rafinha? Não tem estado a dar provas na seleção. Estamos a falar agora de um técnico de uma outra cabeça, cara. Ele tem um outro tipo de pensamento. Você acha mesmo que a seleção brasileira com o meio campo Casemiro, Bruno Guimarães vai ganhar algum título mundial? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Se você Não. for analisar, a Argentina, a coisa de tipo uns... vamos levar... tipo, Uns 3 anos. 2 anos antes do Mundial. O que é que se falava da Argentina? O que é que se falava? Corria até risco nos jogos de eliminatória. Entendeu? Sim. E o que é que se transformou hoje em dia? Hoje... Eu estava dizendo, isso leva tempo, né? Para você conseguir. Então, mas aí é que Mas tá. você tem que perceber também que a Argentina teve a sorte também de ter um elenco, produzir um elenco de jogadores de grande nível. Porque você se vai falar do Enzo Fernandes, que nesse momento é um dos 3 melhores médios do mundo. Enzo Fernandes. Júlio Alvarez, você vai falar de Júlio Alvarez, é dos melhores pontas de lança nesse momento do mundo. Sim, né? Sim, aí. Para não falar, o que eu tô você dizendo... tem uma equipa lá, o Martínez, você tem o Messi, você tem um meio campo. Então escreve só que eu tô te falando, cara. O Atlético de Madrid, que são jogadores de grande nível. Escreve só aquilo que eu tô te falando, cara. Nós hoje não estamos a falar assim em alguns jogadores específicos da seleção brasileira. Não estou nem falando nomes que nós já citamos aqui, que é geralmente nomes que estão em alta, tipo Vinícius Júnior, Rafinha, não estou nem falando Vinícius isso. também é outro que nunca fez. Não, mas seja lá como for. Isso é um feeling que eu tenho, que é o seguinte, daqui a... Não vou dar muito tempo. Até a Copa do Mundo, você vai ver um jogador do Brasil que vai estar num nível elevadíssimo, que até hoje não se fala dele. Estevão? Eu não sei o nome, mas você vai ver. Carlos Ancelotti vai conseguir extrair um jogador nessa seleção que vai passar a ser o nome, como você está falando, por exemplo, tipo o Enzo Fernandes da vida. Eu não tenho acompanhado muito o futebol brasileiro. Entendeu? Mas 4, 5 jogadores do Flamengo na seleção são bons jogadores. Eu acho que na verdade ele tá dando esse destaque. Eu acho que ele tá dando esse destaque. Porque ele acabou também de chegar. Ele acabou de chegar. Ele tem que ganhar um pouquinho também a torcida. Sabe que o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Essa questão toda, entendeu? Tudo isso tem que ser avaliado. Eu nem acho que ele vai dar tanta importância para os jogadores que jogam no Brasil. O Flamengo, assim, tem que entender também que... Vamos ver se Éder Militão também recupera. É um jogador... O Brasil tem poucas opções nesse momento, principalmente nas laterais. Não tem laterais bons, nem na esquerda nem na direita. Hoje, o mais ou menos na direita é o Wesley do Flamengo. Depois tem o Wanderson, que é do... o outro que foi convocado. Não, detalhe, né? Ele voltou a chamar o... Que é? Danilo, né? Danilo, mas Danilo é para jogar central. Para jogar central. Danilo e Léo Ortiz. Danilo e Alexandre, esses jogadores são acabados. Seleção portuguesa agora, está parecendo um asilo. Brasileiro. Casimiro, Alexandre. Eu acredito que vai mudar Danilo jogou para jogar na seleção brasileira. Danilo. Então, vai mudar. Acho que já não tem mais assim, cacife para cá. O problema é que ele foi convocado. Mas aí é que tá, é que se não convoca Casemiro, até tem jogado até no United um pouco bem, tá jogando bem, né? Nos últimos jogos jogou bem. Mas você vai convocar quem para jogar no lugar do Casemiro? Não tem. Aqueles estavam lá anteriormente?
Não estão a jogar nada. Jogadores que não conseguem nem fazer um passe completo. O Gerson do Flamengo, não sei, parecia um jogador que Não, é bom jogador. nos É bom caiu. jogador. É um Mas bom jogador. ele não é médio defensivo, né? Não, ele é mais aquele 8. Mais 8, né? Mas para 8 aí tem o Bruno Guimarães, né? Que joga bem no Newcastle, mas na seleção. Mas enfim, pessoal, para nós Aí finalizar. tem o André e tal, o João Gomes, esses jogadores. É muita coisa para a Também. gente falar. São Para jogadores nós finalizarmos muito aí, vamos Parabenizar dar. o PSG, né? Exatamente, cara. Que baile, hein? Tem lá. Ontem o título deveria ser o baile dos finalistas, né? O baile do finalista. Isso aí. Pô, tem lá o Gonçalo Ramos, tem lá o João Neves, merecem. Eu acho que 4 Portugas. essa Liga dos Campeões pareceu um jogo de fase de grupos. Sabe? Esses primeiros jogos de fase de grupos. Não, mas tem outra energia, cara. Mas tem outra energia. Não importa que outra. Não importa que outra equipa tenha levado um baile, mas você vê a energia do jogo, é diferente, cara. Não, mas você não A energia pode do jogo, a pegar uma tensão do equipa jogo como é diferente. Inter de Milão e ir para uma final e fazer uma palhaçada dessa. Isso é uma vergonha. Sinceramente, eu não Uma sei se a equipa Inter... como Inter de Milão, com defesas que tem, não pode fazer. Com o Thuram e o Laron na frente, como é que vai fazer uma vergonha dessa? Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Como é que vai fazer uma vergonha dessa? Eu acho que aí nós temos que começar a perceber que a idade pesa. A equipe era E muito a velha. equipa Era muito velha. Mas o PSG não tinha. achou que... Quem era mais velho no PSG? Marquinhos? É. Sim, Marquinhos, com 31 Marquinhos era mais velho. E tinha 30 anos. E Mas 30 tem anos. 30 anos. E o restante dos caras tem 23 para baixo. Acho que o Hakimi 25, né? Se não me engano. E se você reparar bem, a restante é 23 para baixo. William Patti 23, o Nuno Mendes 23. A equipa do meio de campo, Paris Saint-Germain corria por dois. Gonçalo Ramos com 20, 21. Pois é, cara. Agora, outra coisa que eu vou colocar aqui. Quem vai ser o bola de ouro? Yamini Yamal ou Dembélé? Dembélé? Vai... Ou o moleque? É que é Doué, né? Doué? Não. Dembélé foi considerado o melhor jogador da Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões. Ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Na França, ganhou a Liga dos Campeões. Vamos ver qual critério que eles vão usar. Foi considerado o melhor jogador do campeonato. Vamos ver qual critério que eles vão usar. A nível de talento, eu acho que o Yamal está à frente dele. Yamal está à frente. Sim, a nível de talento, mas a nível de... Mas se for de meritocracia... O cara fez muito gol. Ganhou, não é, ao longo da temporada, daquilo que fez. Merece o Dembélé. O Dembélé talvez merecia vencer a bola de ouro. Eu acho que merece. Para nós finalizarmos, ainda associado a essa Liga dos Campeões, puxa, cara, a seleção portuguesa tem Nuno Mendes, tem o... Eu tô falando Gonçalo tipo... Ramos. Tem, não, vamos pensar assim, titulares. Tem o Vitinho, João Neves, não sei se vão considerar titular. O técnico diz que ele não consegue jogar com João Neves e Vitinho no mesmo time, na seleção. Pois é. Você tem o lateral direito, o Nelson Semedo, que eu acho que deve ser titular da seleção, entendeu? Deve ser titular da seleção. Você tem Cancelo, bem, tem esses dois aí. Não, mas Cancelo está lesionado. Você tem Bruno Fernandes. Tem Rubem Dias. Você tem Rubem Dias. Bernardo Silva. Gente do céu. Rafael Leão. Qual é o problema de seleção portuguesa, cara? Eu acho que o problema da seleção portuguesa está no central que vai fazer dupla com Rubem Dias e está no ponta de lança. Enfim, bem, galera. Também tem o Pedro Neto, que é um grande jogador. Exato, Pedro Neto, cara. Pedro Neto é um grande jogador. Mas enfim, pessoal, eu acho que falamos bastante coisa. Teremos outros assuntos para nós abordarmos para a próxima, né? Pedindo sempre que o pessoal continue aí acompanhando a gente, partilhando os vídeos, comentando. A discussão sempre é sempre interessante para o canal. Ter discussões saudáveis. Pois é. Saudáveis. Sporting, Benfica, Porto, vocês estão livres para comentar aí nos vídeos. Tudo que for possível a gente vai responder. Lembrando sempre que, como acabou de dizer nosso irmão no Lopes, tudo que seja além da nossa sanidade não tem a vez aqui no canal, né, cara? Temos que levar em consideração que isso é apenas um futebol. Apenas futebol, na verdade.
Bem, mais alguma coisa a acrescentar, pessoal? Vamos esperar pelo Mundial do Clube para voltar a ver o Benfica. Vamos ver. E sempre trazendo coisas novas, sempre que surgir alguma informação, alguma coisa assim relacionada ao mercado, chegadas, saídas, vamos estar aqui para debater. Semana que vem a gente vai falar das saídas. Não esquecer sempre de pedir o pessoal, né, para dar aquela curtida no vídeo, compartilhar compartilhar o vídeo, subscrever o canal também. Show de bola. Dá aquela força aí pra gente. Show de bola. Não basta Comentar, só... não esqueça. Comentar, não. Os comentários também são bem-vindos. Exatamente. Interagir. Mas é isso. Sem mais. Carrega Benfica, tamo junto, né? Isso aí, E galera. vamos que vamos. Força. Carrega. Isso aí. Benfica sempre.